Olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite a todos, é um prazer recebê-los em mais uma webconferência do curso de Ciências Biológicas. Hoje a disciplina é Biologia Celular. Eu tenho aqui ao meu lado a professora Kellen Regina Boldrini. Tudo bem, professora? Tudo bem? Pessoal, então vocês já sabem como que é o funcionamento da webconferência. Qualquer questão, qualquer dúvida que vocês tenham, é só escrever no chat e essa pergunta vai ser trazida aqui para a gente aí no final da webconferência. Sem mais delongas, eu já vou abrir espaço para a professora e ao final a gente faz as perguntas, tudo bem? Professora, pode ficar à vontade. Boa noite. Então, turma, essa web se refere à segunda prova que a gente vai ter agora sábado, referente aos módulos 3 e 4. Né? Então, começando ali com o sistema de endomembranas, o que a gente tem que ver, apontar os pontos principais? Bom, o que é o sistema de endomembranas? Seria aquele conjunto de organelas envoltas por membranas que realizam, então, um trânsito intenso de vesículas dentro da célula. E essas organelas, quais são as organelas que formam esse sistema de endomembranas? O retículo endoplasmático liso e rugoso, complexo de Golgi, os lisossomos e os endossomos, tá? Então, o que acontece? Vocês viram que o retículo endoplasmático ele tem como principal função a síntese de proteína e de lipídios, né? Então, a gente divide o retículo em dois. O retículo endoplasmático rugoso, que vai sintetizar proteínas, e o retículo endoplasmático liso, que vai sintetizar lipídios. Aí, o que a gente viu também? Que todas as proteínas, isso é uma coisa importante, iniciam a sua síntese lá no citoplasma, tá? E somente aquelas proteínas que sintetizam uma sequência sinalizadora específica é que vão ser direcionadas para a membrana do retículo endoplasmático rugoso e vão continuar a sua síntese ali, tá? Então, as proteínas que são sintetizadas no retículo, elas possuem uma sequência sinal, né, sinalizadora, que é reconhecida por uma partícula de reconhecimento de sinal, e essa partícula, então, direciona todo aquele aparato que a gente viu, que é o RNA mensageiro, o RNA transportador e o ribossomo para a membrana do retículo para dar continuidade, então, à síntese proteica ali na membrana do retículo endoplasmático rugoso. Tá? Então, chegando ali, vai ver um receptor para reconhecer essa partícula de reconhecimento, e aí esse receptor vai se abrir e essa proteína, então, ela vai dar continuidade à sua síntese ali na membrana, podendo ser, então, uma proteína solúvel, que vai ser liberada dentro do lúmen do retículo, ou uma proteína transmembrana, no qual vai ser, então, inserida na membrana do retículo. Essa inserção depende do quê? De uma sequência de parada, de términos de transferência, tá? Que se localiza no meio dessa proteína, tá? Então, à medida que ela vai sendo sintetizada, se surgir essa sequência de parada, essa proteína acaba sendo inserida ali na membrana do retículo. E outra coisa importante é que o modo como essa proteína é sintetizada no retículo, se ela é uma proteína solúvel, se ela é uma proteína transmembrana, ela vai ser sempre dessa forma ao longo do transporte ali, onde ela vai atravessar, né? Vai ser transportada. Então, né, então, a gente sabe que esse material, tanto os lipídios como as proteínas a sair do retículo, né, envoltos por vesículas, essas vesículas, então, vão ser direcionadas para o Golgi vai, então, receber, vai selecionar, endereçar esse material, né, a gente sabe que ali dentro das cisternas do Golgi vão haver enzimas que vão finalizar o processo de glicolização que iniciou lá no retículo, e ali no Golgi, na rede trans do Golgi, vai haver a saída, então, desse material. Tá? Então, o Golgi, ele funciona como se fosse o correio. Recebe a carta, né, ocorre a seleção, o direcionamento para qual região que vai, e depois ele entrega. Tá? Então, o Golgi, ele faz isso daí. E quais são os destinos finais do Golgi? Ele vai, então,
direcionar esses glicoproteínas, essas proteínas, esses lipídios, porque a gente sabe que os fosfolipídios de membrana, eles são sintetizados ali no retículo endoplasmático liso, ele pode direcionar, então, os fosfolipídios de membrana para a membrana plasmática, pode direcionar material para o meio extracelular via secreção celular, né, por exocitose, ou pode encaminhar material para os lisossomos, tá? Então, o lisossomo é uma organela que tem como função o quê? A digestão intracelular, tá? E o lisossomo, ele recebe o material vindo do endossomo. O que é o endossomo? Também é uma organela envolta por membrana que recebe material por endocitose. Endocitose é aquele transporte que ocorre o englobamento de partículas do meio extracelular para intracelular. Tá? Então, forma-se uma vesícula que engloba partículas pequenas, a gente pode chamar de pinocitose, ou partículas grandes, a gente pode chamar de fagocitose. Tá? Então, aí, quando engloba essa partícula, forma um endossomo inicial. Conforme ocorre o amadurecimento, esse endossomo ele tem como característica também ser um meio ácido, tá? O pH ácido. Conforme vai ocorrendo o amadurecimento, que esse endossomo vai recebendo vesículas vindo do Golgi que transportam enzimas hidrolíticas, né? Essas enzimas hidrolíticas, elas são responsáveis pela digestão, elas são sintetizadas lá no retículo endoplasmático rugoso. Quando chegam no Golgi, elas recebem uma marquinha de manose 6-fosfato, e aí elas são direcionadas, então, via vesículas transportadoras até o endossomo. E aí essas vesículas chegam no endossomo tardio e transformam esse endossomo num lisossomo. E aí esse lisossomo pode, então, com essas vesículas enzimas hidrolíticas, realizar a digestão das substâncias que foram englobadas. Tá? E além disso, da fagocitose e pinocitose, o lisossomo ele também pode degradar partes obsoletas da célula, como organelas, né? Por exemplo, a mitocôndria. Ela tem um tempo de vida e aí ela, quando ela não tem mais a sua atividade, ela tem que ser o quê? Degradada. Né? Então, forma-se um envoltório em volta dessa mitocôndria e o que a gente chama de autofagia, tá? Então, é uma outra forma de digestão que ocorre ali nos lisossomos, tá? Então, basicamente, seria essas principais membranas, tá? E aí, eu lembro que numa atividade eu pedi para vocês escreverem as rotas biosintéticas secretoras e endocíticas, tá? Então, a rota biosintética secretora seria essa rota de síntese de proteínas e lipídios que vão, então, ser transportadas do retículo até o Golgi, e a rota exocitose, né, seria, então, o transporte desse material para fora da célula, tá? Então, biosintética secretora, né, que secreta para fora da célula. E a rota endocítica seria, então, o englobamento de partículas do meio extracelular para o meio intracelular. Ok? Professora, agora, com relação às mitocôndrias, qual que é a importância das mitocôndrias para as células? Bom, então, as mitocôndrias, elas são o quê? Organelas energéticas, tá? Então, elas são responsáveis pela produção de ATP, tá? O ATP é a molécula, é uma molécula energética que a célula precisa para realizar diversas funções. Movimento, secreção, divisão celular, tá? Então, quase todas as atividades metabólicas da célula envolvem o gasto de energia. E como que a célula ela consegue obter essa energia? Através da quebra do alimento, né? Então, através do ácido graxo, através da glicose, tá? Então, o que vocês têm que ter, se ater? Tanto na mitocôndria quanto no cloroplasto, que é outra organela energética, mas que ocorre só nas células vegetais. Tá? Então, esqueça um pouco de toda aquela questão bioquímica. Vocês vão ver na disciplina de bioquímica, vocês vão ter todas aquelas reações energéticas. O que a gente tem que se concentrar
relacionar a morfologia com a função, tá? Então, você tem que entender direitinho como é que é a morfologia da mitocôndria, para daí conseguir compreender onde que ocorrem as fases da mitocôndria, tá? Então, a mitocôndria, ela tem duas membranas, a interna e a externa, um espaço entre essas duas membranas. A membrana interna, ela forma as cristas mitocondriais, e o interior da mitocôndria, a gente encontra a matriz mitocondrial, tá? Bom, o que a gente sabe, vocês viram que a respiração celular, a quebra da glicose, ela começa já lá no citoplasma, através da da glicólise, tá? A terceira etapa completa-se com a fosforilação oxidativa na parede interna da mitocôndria. Os elétrons transportados pelas coenzimas NADH e FADH2 são transferidos para o aceptor final de elétrons, o oxigênio, que se transforma em água. A energia libertada na transferência dos elétrons é usada para bombear prótons, H+. Este gradiente de prótons é utilizado na síntese de 34 moléculas de ATP. A fosforilação oxidativa é a etapa mais energética da respiração celular. Além da glicose, os ácidos graxos também podem ser utilizados como compostos energéticos. Através de um processo denominado beta-oxidação, os ácidos graxos são transformados em acetilcoenzima A, após o qual seguem o percurso normal da glicose. Podemos então fazer o balanço energético da respiração. A partir de uma molécula inicial de glicose, a primeira etapa, a glicólise, produz 4 moléculas de ATP. No entanto, a glicólise é a única etapa da respiração em que existe consumo energético. Precisamente 2 moléculas de ATP, pelo que deve-se subtrair este consumo do balanço final. O ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, produz 2 moléculas de ATP que irão se juntar a 34 provenientes da fosforilação oxidativa. O balanço final da respiração celular, a partir de uma molécula inicial de glicose, é de 38 moléculas de ATP. Ok, alunos, entenderam então como que ocorre esse processo de respiração celular e quais são e os locais aonde ocorre dentro da mitocôndria, tá? Então, toda quebra de uma molécula de glicose sempre vai resultar em 38 moléculas de ATP, tá? Que a célula vai utilizar para realizar suas funções. E além disso, a gente tem então a utilização do quê? Do oxigênio e a emissão do dióxido de carbono, tá? Que vai ser utilizado lá pelo cloroplasto. Né? Então, se vocês notarem, a respiração celular e a fotossíntese, que é a principal função do cloroplasto, elas são reações inversas, né? Uma complementa a outra, uma é inverso da outra, tá? Então, o cloroplasto, ele, através dos seus pigmentos de clorofila, ele vai absorver energia luminosa e vai converter essa energia luminosa em alimento, glicose, amido, sacarose. Tá? E, em contrapartida, ele vai o quê? Utilizar o dióxido de carbono, o CO2, resultante da respiração, e vai produzir, além do alimento, vai produzir o oxigênio, né? O oxigênio, no caso da fotossíntese, ele vem da água, tá? Então, da quebra da molécula de água, você tem a produção de oxigênio. Ok? Então, onde que ocorre a primeira fase da fotossíntese, que a gente chama de fase clara da fotossíntese? Ela vai ocorrer na membrana dos tilacoides, que é onde você vai ter os pigmentos de clorofila que vão absorver energia luminosa, tá? Esses pigmentos vão excitar os elétrons, e os elétrons eles vão sendo transferidos até o centro de reação, tá? E aí, ao final dessa primeira fase, só para simplificar aqui, você tem, então, a produção de ATP e NADPH, tá? E além da geração de um fluxo de prótons, tá? Esse fluxo de prótons, eles vão ser transportados para dentro do lúmen da membrana do espaço do tilacoides, tá? E aí esse próton vai retornar, tá? Na forma de ATP. Aí, todo o ATP e o NADPH, que foram, então, produzidos na primeira fase da fotossíntese, que foi, então, a energia luminosa convertida em energia química, vai ser
utilizado, então, para fixar o dióxido de carbono, e aí esse dióxido de carbono, através de uma série de reações que a gente chama de ciclo de Kelvin, vai, então, resultar na produção da glicose, do amido e da sacarose, tá? Essa segunda fase da fotossíntese, que a gente chama fase escura ou bioquímica, ela ocorre no estroma do cloroplasto, tá? Então, vocês se atentam a isso, tá? Então, a morfologia relacionando com as duas fases principais da fotossíntese. Vocês estão pedindo se eu vou colocar o vídeo no Moodle. Ele vai ficar disponível na web, né? Então, vocês podem reassistir o vídeo, né? Assistir a web novamente e assistir o vídeo novamente. Professora, o que é o ciclo celular e quais são os pontos de controle? Bom, outra questão importante que vocês têm que, né, que é muito importante, né, para as células seria o que? O ciclo celular. O ciclo celular, todas as células do nosso corpo, vocês já viram isso um pouco lá em virologia, elas passam por uma fase, elas se dividem, né? Então, vamos começar do princípio. Então, você tem células que se dividem, né? Células do tecido são células somáticas e elas se dividem, né? Então, por exemplo, se você raspar a sua pele, você vai ver que vai sair uma camada de pele seca. Isso daí são o quê? Células mortas. Então, há uma renovação do tecido. E como que ocorre essa divisão? Então, existem duas formas de divisão. A divisão que a gente chama de reprodução assexuada, que ocorre nas células somáticas, né, onde você não tem a produção de gametas, a gente chama de mitose. E a produção dos gametas, a gente chama de reprodução sexuada, ocorre uma outra forma de divisão, que a gente chama de meiose. Tá? Só que antes da célula entrar nessa fase de mitose, nessa divisão por mitose e meiose, ela precisa passar pelo ciclo celular. Tá? Então, são 4 intervalos de tempo que a célula se prepara para entrar em divisão. Tá? Então, a gente tem a fase G1, né, que ocorre logo após a célula ter se dividido, então ela permanece nesse período por um tempo até ela conseguir aumentar de tamanho, até conseguir sintetizar todas as enzimas e proteínas necessárias para que ocorra a duplicação desse DNA. Tá? Então, é uma fase de adaptação. E o meio também tem que estar favorável para que ela entre novamente no ciclo celular para se dividir. Tá? Se não tiver favorável, se a célula não precisa mais se dividir, se o tecido já se regenerou, a célula entra no que a gente chama de G0. Tá? E ali ela pode permanecer por algum tempo ou por muitos anos. Tá? Então, um exemplo de célula que não se divide mais são os neurônios. Então, eles permanecem em G0 nessa fase o resto da vida. Tá? Então, eles não se dividem mais. Já as outras células, elas têm esse controle em que o meio ele tem que favorecer elas a entrar em divisão. Se o meio está favorável, se a célula cresceu, se ela duplicou, né, as suas organelas se estabeleceram, se ela conseguiu, então, sintetizar todas as enzimas, proteínas necessárias para que elas consigam replicar seu DNA, então ela entra na fase fase S, que é fase de síntese, tá? Que é onde vai ocorrer a duplicação do DNA, que é uma das fases mais importantes do ciclo celular, tá? Então, se a célula entrar na fase S, ela com certeza ela vai, né, provavelmente chegar até a fase final, que é a fase M. Tá? Então, essa fase S ocorre, então, a duplicação desse DNA, aquela que a gente chama de replicação do DNA. Tá? Então, precisa duplicar o DNA para separar depois esse material em 2 células. Tá? Então, duplicou o DNA, antes de entrar na fase M, você vai ter uma fase no meio dessas 2 fases, que a gente chama de fase G2. Tá? A fase G2 vai o quê? Vai dar um tempo maior para a célula verificar se todo o material
foi corretamente duplicado, se não ficou nenhuma coisa, nenhuma falha para trás, tá? Porque a duplicação do DNA é importante para evitar erros para frente, tá? Então, se duplicou, se está tudo ok, a célula entra na fase M, que é a última fase do ciclo celular, que é onde vai ocorrer, então, a divisão por mitose. A mitose, então, ela sempre vai produzir duas células idênticas à célula-mãe. Por isso, a necessidade de duplicar o número de cromossomos, tá? Na fase S. E aí, na fase M, você vai ter o quê? A segregação desses cromossomos. Então, o que é segregação? É a separação desses cromossomos, dessas cromátides irmãs. Vai uma cromátide para um polo e outra para o outro polo da célula, e aí a célula se divide, né? Então, se a célula iniciou, né, que entrou no ciclo celular, ela tem 5 cromossomos, quando ela passar da fase S, ela vai ter 10 cromossomos, e quando ela chegar lá no final da fase M, ela vai ter o quê? 5 cromossomos cada célula, tá? E essas células são idênticas, elas não se alteram. Então, não há aquele processo de recombinação gênica aqui na mitose. Tá? Então, todas as nossas células, tanto as células que passam por mitose quanto por meiose, elas passam por esse ciclo celular. E esse ciclo celular, ele é controlado. Existem pontos de verificação que controlam. Então, como eu disse antes, na fase G0, na fase G1, existe um ponto que a gente chama de ponto de restrição, que é onde a célula, então, vai passar por um controle, por proteínas específicas, que a gente chama de CDKs, né? Essas CDKs, elas vão, então, verificar proteína quinase dependente de ciclinas, tá? Então, são proteínas que dependem de uma outra proteína da ciclina para se tornarem ativas. Então, enquanto aumenta a concentração dessa ciclina, ocorre, então, um ponto de verificação, né? Então, verifica se a célula está pronta para entrar na fase S. Se não tiver, ela permanece ali na fase G1 ou entra na fase G0, tá? Outro ponto de verificação importante é no final da fase S, que vai verificar se não houve nenhuma replicação incorreta desse DNA. Se não houve nenhuma base, se não replicou, se a base pareou, se as bases estão corretamente pareadas. Se tiver, aí dá mais um tempo para tentar corrigir. Mas às vezes acontece de ocorrer uma replicação errada e essa replicação ser transmitida para as células para frente. Aí é que a gente, né, gera então as mutações, as alterações genéticas que vão causar problema na frente, tá? Então, esse ciclo celular, ele tem que ser controlado, porque se ele perder esse controle, vocês leram ali no livro, pode levar ao que a gente chama de uma divisão desordenada das células, que leva ao surgimento, então, dos tumores, dos cânceres, tá? Então, para o câncer, o controle do ciclo celular, ele é importante para evitar esse tipo de evento que ocorre ali nas células, tá? A meiose, o que ela diferencia da mitose? Então, a meiose, as células, a meiose sempre vai produzir o quê? 4 células geneticamente diferentes, né, entre si, tá? Porque a meiose, ela é importante porque ela garante a variabilidade genética. Então, ela produz o quê? Gametas. Esses gametas, eles vão ser 4 gametas diferentes, então ela está relacionada com a reprodução sexual. Então, isso garante que todos nós, apesar de sermos da mesma espécie, a gente tem o quê? Características diferentes, né? Cor do cabelo diferente, o olho diferente. Isso se dá através do quê? Da recombinação do material genético lá nas células, quando ocorreu a fecundação entre o espermatozoide e o óvulo, né? Então, isso garante a diferença entre você e seus irmãos em casa. Vieram do mesmo pai e da mesma mãe, mas a recombinação genética que ocorre lá na meiose garantiu que você tivesse, então, fosse diferente do seu irmão ou da sua irmã, tá? Então, a meiose, ela é importante na questão da variabilidade genética, né?
E ela é importante, é importante porque ela produz o quê? Gametos, tá? A mitose, ela não produz gametos, ela produz células idênticas. A meiose não, produz gametos. E a meiose, ela passa por uma única duplicação cromossômica, né? Passa por uma única fase S e 2 divisões citoplasmáticas. Então, para você ter a produção de 4 células, primeiro você vai ter a segregação dos cromossomos homólogos, tá? Um cromossomo do pai e um da mãe, eles vão segregar, né, na fase de anáfase 1, tá? Aí a célula vai se dividir, formar 2 novas células com número reduzido. Então, se você tinha 46 cromossomos, cada célula vai ter 23 cromossomos, tá? E aí, na segunda divisão da meiose, você tem o que? A segregação das cromátides irmãs, tá? Então, cada célula vai ter cromossomos com 2 cromátides. Então, elas vão o quê? Segregar, separar essas cromátides irmãs. Vai cada cromátides irmã para um lado. E aí você tem uma nova divisão formando, então, 4 células. Vai manter o mesmo número de cromossomos, tá? Então, se você tinha 23, começou com 46, você vai ter 23 na primeira divisão e 23 na segunda divisão, tá? E aonde que ocorre a recombinação genética? Na prófase 1, tá? Na prófase 1, lá na fase de Paquíteno. Então, vocês têm que se ater, prestar atenção que a prófase 1 é a fase mais importante da meiose, porque é a fase mais longa e é onde vai ocorrer, então, a recombinação genética. Então, vocês viram no texto que eu dei para você complementar, fala sobre a microesporogênese nas células vegetais, tá? E lá eu digo, né, da prófase 1, que ela é dividida em zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, né? Você tem ainda a fase de leptóteno, mas ela é muito rápida, tá? O que vocês têm que se ater? Na fase de zigóteno, começa o pareamento dos cromossomos homólogos, né? Que a gente chama de sinapse, tá? E a formação do complexo sinatonêmico. No paquíteno, forma-se, então, o complexo sinatonêmico, que é aquele complexo proteico, onde ocorre, então, o alinhamento desses cromossomos homólogos e dá tempo suficiente, né, para esses cromossomos realizarem, então, as trocas, as trocas entre as cromátides, para que ocorra, então, o crossing over. Então, o crossing over ocorre na fase de paquíteno, e aí, em seguida, você tem a fase de diplóteno. Então, encerra-se o crossing over, libera aquelas proteínas que mantêm, então, os cromossomos homólogos pareados, tá? Aí, na fase de diplóteno, esses cromossomos homólogos, eles vão permanecer unidos pelos quiasmas. Então, as regiões onde ocorreu o crossing over permanece ligada pelos quiasmas, tá? Isso na fase de diplóteno. Na fase de diacinese, os cromossomos eles já estão mais condensadinhos, tá? Esses quiasmas eles vão migrar para as regiões terminais dos cromossomos e o envoltório ele vai se desfazer, tá? Liberando então os cromossomos ali dentro da célula, aonde vai chegar então o fuso mitótico ou meiótico, no caso aqui da fase da meiose, e vai se ligar na região do cinetócoro para, né, direcionar os cromossomos para o meio da célula na fase de metáfase e em seguida segregar esses cromossomos homólogos na fase de anáfase 1, tá? Na fase de prófase 2 da meiose é uma fase muito rápida. Então, ao final da telófase 1, forma-se de novo o núcleo, né, envoltório. Só que a célula não passa, gente, presta atenção, ela não passa por um novo ciclo celular, tá? Não ocorre uma nova duplicação do DNA, tá? Então, você só tem uma duplicação do DNA lá antes da primeira fase da meiose, tá? Na segunda fase, você não tem nova duplicação do DNA, tá? Então, a célula lá vai apenas o quê?
separar as cromátides irmãs ali na anáfase 2. Tá? A fase 2 da meiose, ela é semelhante à fase 1 da mitose. Tá? Prestem atenção, essa diferença entre mitose e meiose, vocês vão ter que dar uma atenção especial, tá? Vocês vão ter que dar uma atenção especial também em relação às fases da meiose e às fases da mitose, tá? O que ocorre em cada uma das fases, o evento principal de cada uma dessas fases, ok? Professora, então temos um vídeo para finalizar a disciplina, correto? Isso. Então, pessoal, eu preparei, eu trouxe um vídeo para vocês, tá? Para fechar a nossa disciplina. Eu espero que vocês estudem para essa próxima prova, tá? Basicamente, na web eu procurei enfatizar tudo que vai cair na prova. Então, preste atenção, anote os principais pontos. Eu deixei um comunicado também no fórum, né, com um roteiro de estudo para vocês, os principais pontos, né, de tudo que a gente viu nessa segunda parte da disciplina. E esse vídeo, ele enfatiza, então, a importância, né, os avanços que a biologia trouxe, né, o estudo das células trouxe para o conhecimento, né, e a importância do que os pesquisadores, eles tanto estudam a célula, né, quais os objetivos deles para trazerem para nós, né, que seria o quê? A erradicação das doenças, né, e a diminuição da fome, né. Então vamos ao vídeo e aí ao final, após o vídeo, a gente volta para as perguntas. Então quem tiver alguma questão, pode aproveitar o momento do vídeo para trazer e aí a gente volta com as perguntas e encerramento da web. What I am going to show you are the astonishing molecular machines that create the living fabric of your body. Now, molecules are really, really tiny. And by tiny, I mean really. They're smaller than the wavelength of light, so we have no way to directly observe them. But through science, we do have a fairly good idea of what's going on down at the molecular scale. So what we can do is actually tell you about the molecules, but we don't really have a direct way of showing you the molecules. One way around this is to draw pictures. And this idea is actually nothing new. Scientists have always created pictures as part of their thinking and discovery process. They draw pictures of what they're observing with their eyes through technology like telescopes and microscopes, and also what they're thinking about in their minds. I picked two well-known examples because they're very well known for expressing science through art. And I start with Galileo, who used the world's first telescope to look at the moon. And he transformed our understanding of the moon. The perception of the 17th century was the moon was a perfect heavenly sphere. But what Galileo saw was a rocky, barren world, which he expressed through his watercolor painting. Another scientist with very big ideas, the superstar of biology, is Charles Darwin. And with this famous entry in his notebook, he begins in the top left-hand corner with, "I think," and then sketches out the first tree of life, which is his perception of how all the species, all living things on Earth are connected through evolutionary history, the origin of species through natural selection and divergence from an ancestral population. Even as a scientist, I used to go to lectures by molecular biologists and find them completely incomprehensible with all the fancy technical language and jargon that they would use in describing their work, until I encountered the artworks of David Goodsell, who was a molecular biologist at the Scripps Institute. And his pictures are all, everything's accurate, it's all to scale. And his work illuminated for me what the molecular world inside us is like. So this is a transection through blood. In the top left-hand corner, you've got this yellow-green area. The yellow-green area is the fluids of blood, which is mostly water, but it's also antibodies, sugars, hormones, that kind of thing. And the red region is a slice into a red blood cell, and those red molecules are hemoglobin. They are actually red. That's what gives blood its color. And hemoglobin acts as a molecular sponge to soak up the oxygen in your lungs and then carry it to other parts of the body. I was very much inspired by this image many years ago, and I wondered whether we could use computer graphics to represent the molecular world. What would it look like?
And that's how I really began. So let's begin. This is DNA in its classic double helix form, and it's from X-ray crystallography, so it's an accurate model of DNA. If we unwind the double helix and unzip the two strands, you see these things that look like teeth. Those are the letters of genetic code, the 25,000 genes you've got written in your DNA. This is what they typically talk about, the genetic code. This is what they're talking about. But I want to talk about a different aspect of DNA science, and that is the physical nature of DNA. And it's these two strands that run in opposite directions for reasons I can't go into right now, but they physically run in opposite directions, which creates a number of complications for your living cells, as you're about to see, most particularly when DNA is being copied. And so what I'm about to show you is an accurate representation of the actual DNA replication machine that's occurring right now inside your body, at least 2002 biology. So DNA is entering the production line from the left-hand side, and it hits this collection, this miniature biochemical machines that are pulling apart the DNA strand and making an exact copy. So DNA comes in, it hits this blue donut-shaped structure, and it's ripped apart into its two strands. One strand can be copied directly, and it can be seen spooling off down to the bottom there. But things aren't so simple for the other strand because it must be copied backwards. So it's thrown out repeatedly in these loops and copied one section at a time, creating two new DNA molecules. Now, you have billions of this machine right now whirring the right way inside you, copying your DNA with exquisite fidelity. It's an accurate representation, and it's pretty much at the correct speed for what is occurring inside you. But I've left out error correction and a bunch of other things. This was work from a number of years ago. Thank you. This is work from a number of years ago, but what I want to show you next is updated science. It's updated technology. So again, we begin with DNA, and it's jiggling and wiggling there because of the surrounding supermolecules, which I've stripped away so you can see something. DNA is about 2 nanometers across, which is really quite tiny. But in each one of your cells, each strand of DNA is about 30 to 40 million nanometers long. So to keep the DNA organized, to regulate access to the genetic code, it's wrapped around these purple proteins. I've labeled them purple here. It's packaged up and bundled up. All of its field of view is a single strand of DNA. This huge package of DNA is called a chromosome. And we'll come back to chromosomes in a minute. We're pulling out, we're zooming out through a nuclear pore, which is sort of the gateway to this compartment that holds all the DNA called the nucleus. All of its field of view is about a semester's worth of biology, and I've got 7 minutes, so we're not going to be able to do that today. No, I'm being told no. This is the way a living cell looks down a light microscope, and it's been filmed under time-lapse, which is why you can see it moving. The nuclear envelope breaks down. These sausage-shaped things are the chromosomes, and we'll focus on them. They go through this very striking motion that is focused on these little red spots. When the cell feels it's ready to go, it rips apart the chromosome. One set of DNA goes to one side, the other side gets the other set of DNA, identical copies of DNA, and then the cell splits down the middle. And again, you have billions of cells undergoing this process right now inside of you. Now we're going to rewind and just focus on the chromosomes and look at its structure and describe it. So again, here we are at that equator moment. The chromosomes line up, and if we isolate just one chromosome, we're going to pull it out and have a look at its structure. So this is one of the biggest molecular structures that you have, at least as far as we've discovered so far, inside of us. So this is a single chromosome, and you have 2 strands of DNA in each chromosome. One is bundled up into one sausage, the other strand is bundled up into the other sausage. These things that look like whiskers that are sticking out from either side are the dynamic scaffolding of the cell. They're called microtubules, but the name's not so important. But what we're going to focus on is this red region. I've labeled it right here, and it's the interface between the dynamic scaffolding and the chromosomes. It is obviously central to the movement of the chromosomes. We have no idea really as to how it's achieving that movement. We've been studying this thing called the kinetochore for over 100 years with intense study, and we're still just beginning to discover what it's all about. It is made up of about 200 different types of proteins, thousands of proteins in total. It is a signal broadcasting system. It broadcasts through chemical signals, telling the rest of the cell when it's ready, when it feels that everything is aligned and ready to go for the separation of the chromosomes. It is able to couple onto the growing and shrinking microtubules. It's transiently, it's involved with the growing of the microtubules, and it's able to transiently couple onto them. It's also a tension sensing system. It's able to feel when the cell is ready, when the chromosome is correctly positioned. It's turning green here because it feels that everything is just right.
And you'll see that there's one little last bit that's still remaining red. And it's walked away down the microtubules. That is the signal broadcasting system sending out the stop signal, and it's walked away. I mean, it's that mechanical. It's molecular clockwork. This is how you work at the molecular scale. So with a little bit of molecular eye candy, we've got kinesins, which are the orange ones. They're little molecular courier molecules walking one way. And here are the dynein. They're carrying that broadcasting system, and they've got their long legs so they can step around obstacles and so on. So again, this is all derived accurately from the science. The problem is we can't show it to you any other way. Exploring at the frontier of science, at the frontier of human understanding, is mind-blowing. Discovering this stuff is certainly a pleasurable incentive to work in science. But most medical researchers, this is just discovering this stuff is simply steps along the path to the big goals, which are to eradicate disease, to eliminate the suffering and the misery that disease causes, and to lift people out of poverty. Thank you. Então, pessoal, após o vídeo aqui, agora vamos começar as perguntas. Professora, a Suziane já trouxe uma questão. Ela pergunta qual que característica deve ter um sinalizador que é reconhecido por receptor intracelular. Bom, então, comunicação celular seria a comunicação entre as células, né? Então, as células, elas recebem sinais da vizinhança, digamos, as células vizinhas, e esses sinais, eles são transmitidos para dentro da célula, né, convertido num sinal intracelular e vai gerar uma resposta, que pode ser alteração no metabolismo, alteração na forma ou na expressão gênica, tá? Como a gente viu lá na membrana, a membrana ela é permeável a gases, né? Então, para ativar um receptor intracelular, ele precisa ser o quê? Uma molécula pequena e hidrofóbica, né? Que, então, a membrana, além de ser permeável a gases, que permite a passagem de gases, ela permite, então, a passagem também de moléculas hidrofóbicas, tá? Se o receptor está lá dentro da célula, ela vai precisar ser o quê? Uma molécula, o sinalizador vai ter que ser uma molécula pequena e hidrofóbica. Professora Carla Dalzotto, ela traz a segunda pergunta. Como ocorre o processo de apoptose e diferenciação celular? Bom, a apoptose é a morte celular programada, tá? Então, ela pode ocorrer a vida toda do indivíduo, tá? Então, desde da fase embrionária, né, que seria, então, a retirada daquela pele que fica entre os dedos, tá? Por exemplo, nos girinos você tem também a morte, a retirada da cauda através da apoptose. Então, a célula ela se programa para morrer, tá? É diferente de uma célula infectada que transmite, então, que ela estoura e acaba infeccionando as células vizinhas. Ali não, né? Existe um conjunto de enzimas, as captases, que vão, então, programar vão programar para que o núcleo, né, comece a perder a sua atividade e a célula comece a perder a sua atividade metabólica e com isso vai se desfazendo. Então, existem as células fagocitárias que vão lá, vão fagocitar essa célula e a célula ela vai, então, desaparecer do meio, tá? Então, tudo é programado, tá? Diferente, então, de uma célula de necrose que vai necrosando o tecido e prejudicando as outras. A diferenciação celular seria aquela fase que se dá lá na embriogênese, né? Quando você tem lá as divisões por mitose, e a mitose, então, depois que a célula se divide por mitose, ela entra na fase de diferenciação, que ela vai se diferenciar nos diferentes tipos de célula, tá? Então, ela vai se diferenciar nos diferentes tipos de células. Então, aí você entra na questão das células tronco, tá? Então, você tem as células totipotentes, que são aquelas que elas podem se transformar em qualquer célula, tá? A partir da segunda divisão. As células
multipotentes, tá? Que elas se diferenciam, que já elas não conseguem se diferenciar, que são as células troncos, então elas conseguem, a gente consegue ainda converter ela em alguns tipos de células, tá? Então aí você tem que tomar um pouquinho de atenção aí e ver esses conceitos gerais ali, tá? Professora, a Carla novamente pergunta o que é a proteína G e qual a sua importância? E também pede para comentar um pouquinho sobre a comunicação celular. Bom, então, como eu disse antes, né, a comunicação celular seria a resposta que a célula dá ao meio, tá? Então, existem vários sinalizadores, pode ser hormônios, né, pode ser os neurotransmissores, que vão gerar uma resposta para a célula, tá? Então, você tem a proteína G, é um receptor que vai, então, receber esse sinal extracelular e converter num sinal intracelular, tá? Então, maior parte das sinalizações celulares depende, então, da proteína G, que é um receptor que atua nesse processo de sinalização celular. E essa sinalização celular, ela vai o quê? Desencadear uma cascata de sinalização. Então, ela vai ativar novas proteínas, novas enzimas dentro da célula até gerar a resposta final, que seria o quê? Alteração na forma, ou alteração na forma da célula, né, provocar um movimento, ou alteração no metabolismo da célula, ou uma alteração lá na expressão gênica. Por exemplo, a célula precisa sintetizar certa proteína, então ela precisa ativar o gene, uma sequência de nucleotídeos lá no DNA dentro do núcleo. Então, vai receber um sinal extracelular, vai converter num sinal intracelular que vai ativar aquele gene para desencadear, então, a síntese daquele gene para produzir, então, a proteína específica que a célula está precisando. A Marcele pergunta sobre cascatas sinalizadoras, mas eu acho que aí a gente já conseguiu trazer a resposta, né, professor? Há uma outra pergunta também, perdi o nome de quem trouxe a pergunta, sobre o ciclo de Krebs, como que funciona, o que é? Bom, se você ver aquele vídeo que eu mostrei primeiro da mitocôndria, né, do metabolismo energético da mitocôndria, o ciclo de Krebs ou o ciclo do ácido cítrico é o ciclo que ocorre na respiração celular, é a segunda fase da respiração, aonde o piruvato ele entra na mitocôndria e é convertido em acetilcoenzima A, tá? Essa acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs, tá? E aí esse ciclo ele vai então produzir o quê? O dióxido de carbono e o NADH e o ATP, tá? Então ele vai então produzir elétrons, tá? Esses elétrons vão ser utilizados lá na cadeia transportadora de elétrons, tá? Então o ciclo de Krebs ele faz o quê? O que a gente chama de descarboxilação oxidativa. Ele faz a retirada do dióxido de carbono, ele limita, né, a retirada do dióxido de carbono ali da quebra da glicose. Professora, uma outra pergunta. Como age a adenilciclase e fosfolipase? Elas também são receptores, né, para sinalização celular, são enzimas, tá? E essas elas vão ativar, né, elas são enzimas, então a proteína G, vou começar lá do começo, recebe o sinal extracelular, é ativada, tá? Emite esse sinal para esses dois receptores, né, para essas duas enzimas, a adenilato ciclase e a fosfolipase, que vão então desencadear, né, vão ativar novas proteínas, que a gente chama de PKA, proteína quinase, né, quinase, que vai ativar, vai fosforilar outras proteínas, tá? Então, é uma reação em cascata. A proteína G ativa essas enzimas que vão ativar outras proteínas para gerar a resposta, tá? Professora, uma última pergunta, então, é que alguns alunos ali questionam sobre a avaliação e uma possível revisão. Como é que vai funcionar a avaliação e haverá revisão ou não? Bom, turma, a avaliação vai ser do mesmo esquema da primeira, tá? Então, você vai ter questões discursivas e questões objetivas, tá? Então, eu já encaminhei lá no fórum, no comunicado
acho que está como comunicado importante. No finalzinho tem a sequência, né, os pontos principais que vocês devem abordar nos estudos, tá? Não vou fazer, como eu fiz a outra prova, os slides, né, com os principais pontos, porque eu vi que deu muita confusão, tá? Então, vocês vão ter o apoio do livro, do material da web e aqui das atividades complementares, tá? Vou estar disponível também para vocês tirarem dúvidas, tá? Então, prestem atenção naqueles pontos que eu falei. E em relação à sinalização celular, prestem atenção nos 4 tipos de sinalização que a gente tem. Então, que é a endócrina, parácrina, a neural e o contato célula a célula, tá? E um pouquinho ali sobre a proteína G também, preste um pouquinho de atenção e estudem esses pontos aí, tá? Mais alguma? Só isso, professora, muito obrigado. Gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco, conversando com os alunos e conosco aqui. Muito obrigada. E estudem, turma, para não ter problema. Pessoal, então, mais um recadinho. O link dessa web estará já postado no Moodle a partir de amanhã. Eu acredito que já estará lá, então quem quiser rever a web para estudar para avaliação já vai estar disponível. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos que nos acompanharam aí de suas casas, aí dos polos, agradecer a equipe técnica aqui que nos auxiliou hoje, e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado novamente, nos vemos numa próxima, beleza, valeu, tchau, tchau.